é que faz com que o Grêmio deposite Não, e toda a carga vamos hoje. trazer o Renato para discussão. Por favor. Que o Renato mesmo falou. Pai Nato. Fala Pai Nato. Renato. Pai Nato. Ah, falou com Como é mais que é? naturalidade. Pai Nato. Pai Nato, Deus Nato, Mitonato. Isso. Sabe que teve um colega nosso que uma vez fez uma matéria e tal e chegou a chamar de pai em determinado momento, De né? pai? Que- É? Ali no off, né? No off. Pai Nato. Mas vamos trazer o Renato para discussão. O Grêmio, quando estava no Z4, numa situação muito mais delicada, ele tinha muito na palavra do Renato o quê? Olha, vamos sair dessa situação. Confia em mim, vamos sair dessa situação. Então, agora que o Grêmio já conseguiu sair do Z4, eu penso que essa confiança Mas não saiu do da Renato... É uma saída Não, momentânea, saiu né? da situação. eu sei, mas está diferente do que já esteve. Concordamos? Esteve o Grêmio pior. já esteve muito pior. pior. Sim. Muito pior. Mas não tem segurança nenhuma, que vai ficar ali onde está hoje também. Mas assim, considerando o gramado sintético do final de semana, considerando o fator anímico do time, que pode, vamos lá, preservando nesse jogo aqui de hoje, acabar saindo com resultado ruim. Não é garantia de que vence o Atlético Paranaense no gramado sintético, que é complicado. E depois ainda corre o risco de ter uma eliminação. Toda a confiança que o Grêmio construiu até o jogo contra o Vasco, ela vai rala abaixo. Ela acaba. Acaba completamente. Um cenário pessimista. Eu tenho uma visão. Sim, mas é que esse cenário pessimista. é que esse cenário ele é muito concreto de acontecer. Não, eu acho que ele pode ganhar no Corinthians hoje. Sim, com esse time sim. Com esse mas time, com um time preservado, não sei. Acho que perderia hoje. Eu Esse é o meu ponto, eu entendeu? tenho uma visão Se o Grêmio diferente. preservasse hoje, vamos lá, contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. O Corinthians, o grande ponto lá é, raramente perde. Então, o que é o Raramente preservar? perde. Tá, mas O que eu é o entendi o preservar? ponto da Michelle. esse é o ponto. Eu entendi o ponto da Michelle. Para te aliviar e distensionar, é melhor tu colocar a força máxima hoje, tu tira o peso do jogo do final de semana, onde a probabilidade de tu perder é maior, E como tu depois vai tirar classifica, por todo e o depois contexto, classifica. e aí tu classifica. Por quê? Se tu preserva hoje, tu não tem garantia que tu ganhe lá no gramado sintético. Então imagina, preserva hoje, coloca titular lá. Pra termos de confiança... Perde os dois, pra destrói. Cara, pra destrói. termos de confiança é horrível. Destrói o ambiente. E Aí assim, tu ó, destrói o ambiente. O Grêmio tem que saber sofrer no final de semana. Porque depois, contra o Cuiabá, aí resolve. Mas- Aí é o grande jogo. Mas aí Resolve como na nós zona de vamos... rebaixamento de novo. Aí nós Mas vamos... resolve. Aí nós vamos... Com confiança resolve. Mas aí vai ser aquela zona de rebaixamento que tu com uma Não. vitória, uma combinação, Não, tu mas sai, são sabe? Não vai ser um Grêmio São jogos afundado grande no problema. Z4. Corinthians, Vasco. O grande problema... O Grêmio teve Mas, um gente, olha aqui, ó. Não. Vocês Não. aqui falaram, e é fato, a questão da falta de confiança é preponderante para um time que está no Z4. Por isso que não pode voltar para Z4. Não sei, tu volta pro Z4, Não mas tu pode classifica na afundar Copa do no Brasil. Z4. Não. Tu volta pro Z4, que a tendência é essa, tá? Vamos pegar o jogo contra o Atlético, vamos ser realistas. Jogo contra o Atlético Paranaense lá, a tendência é voltar pro Z4. Tá, mas é aí tu vencível. classifica na Copa do Brasil. É vencível. Não, eu sei, Pedro, Mas mas, eu tô dizendo o seguinte, a chance é mínima. maior é de tu Mas o que te não garante? vencer O que te Atlético garante que os Paranaense? titulares avançam? Eu vou te falar uma coisa. É Até mais... porque vai preservar lá. Então, mas o que te garante que os titulares vão avançar contra o Qual- Corinthians? Nada Não, me vamos garante. lá, Bruno, vamos Nada lá, me Bruno. garante. Eu vou te falar uma Nada. coisa. Contra Mas o quem? cenário é pior, Porque tu daí- preservar hoje, Eu vou te botar falar a uma força coisa, máxima contra o Atlético. é mais provável o Grêmio vencer o Atlético Paranaense e perder pro Cuiabá. Não, mas vocês só estão Vamos vendo fazer um o lado... comparativo rápido. Corinthians ou Atlético Paranaense? Hoje, quem o Grêmio tem mais chance de vencer? Corinthians. Qual é o jogo mais importante? Não. Qual é o jogo mais importante? Corinthians. Essa é a régua. Aí tá, Não é o Brasileirão, Atlético. o Brasileirão é mais se importante, eu mas for é, pegar, por isso, sim. mas é por isso que eu digo que o fator de confiança desse jogo contra o Corinthians ele é importante para a sequência do Brasileirão. Se eu for tô pegar- olhando para além do final de semana. Não. Eu tô olhando lá pro Cuiabá, que é o eu Grêmio concordo com a Michelle. pós-Copa do Brasil. Se eu concordo com a for Michelle. pegar o último jogo de Grêmio, a última amostragem de Grêmio e Corinthians, a probabilidade de vencer é a do Grêmio. Sim, Eu mas acho é que eu tô vocês estão perguntando, olhando só pro lado Corinthians- Na do comparação Z4. com os dois, é mais provável, nesse cenário, é mais provável ganhar do Corinthians. Exato. É claro. Eu mais acho que provável vocês ganhar do estão olhando Corinthians. só pro lado do Z4. E assim, ó, por isso que eu entrei na questão lá, né, do início do ano, lá, do final do ano. O Pedro destacou uma frase que o Renato destaca na coletiva. Nós estamos em 3 competições. Para mim, eu olho quando ele vai botar a força máxima contra o Corinthians, é o seguinte, ele vai querer buscar um título ainda dos possíveis, porque o Campeonato Brasileiro é impossível ele ganhar. A taça dele no Campeonato Brasileiro é se manter dentro da competição, dentro da elite. dentro da elite. E como ele tá já nessa vibe assim de ganhando, combinação de resultados, isso, aquilo, sim. ele pode sair, então ele não tá preocupado agora com esse sentido, ele tá preocupado de voltar vivo de Itaquera, decidir em casa e fazer um bom jogo lá. Eu acho que é isso que ele está preocupado. Ele não está preocupado hoje. Cara, são mais 18 jogos.
18 jogos de Campeonato Tem Brasileiro. os atrasados ainda lá. Sem contar os atrasados. Tu tem um turno inteiro, tu tem 20 jogos. Então, assim, não é que ele não está preocupado com o Z4, mas eu vou tentar fazer uma leitura em cima da própria análise que ele faz nas coletivas, cornetando, assim como o Pedro fez no início do programa. Sim. Ah, nós estamos em 3 competições e tal. Eu, como colorado, não quero e acho que ele não vai ganhar nada. Mas, ao mesmo tempo, ele, Renato, acredita, olha, eu tô aqui, Copa do Brasil, chance pra eu ganhar. Sempre que o Renato fala vamos lá, finais de temporada do Renato, acontece com frequência da coletiva dele ser muito no sentido assim, vamos montar um time para brigar por títulos. Então esse momento de estar em 3 competições e não disputar título deve estar sendo muito frustrante para ele. Mas é por isso que eu estou dizendo, e sem contar os pila, claro, bonificação que ele mesmo deve ter também no contrato dele, só que olha só, mas é por isso que eu estou dizendo. Mas competição que ele não disputa título mesmo na prática é o Campeonato Brasileiro. Isso, exatamente. Exatamente. Então, o título do ano é não cair. Eu entendo, não, mas é aí que tá. Mas é frustrante. Porque tu tá olhando, não, porque tu tá olhando o momento, porque é por isso que eu estou dizendo, vocês estão olhando o momento, vocês não estão olhando o macro do Feliz Ano Novo lá do Pedro, lá no início do programa, do Natal. Eu quero me manter na Série A. Porque tu só tá olhando pro Campeonato Brasileiro. Bruno, qual é o grande título do Grêmio mesmo? Repete. Não cair. Não cair, perfeito. Tu sabe onde está o grande combustível pro Grêmio não cair? Na Copa do Brasil. Passar na Copa do Brasil. Na Copa do Eu já Brasil. vi o Palmeiras campeão da Copa do Brasil e rebaixado. Na Copa do Brasil. Mas Porque é o que muito o Grêmio raro. precisa É é do muito raro anímico, acontecer isso. é do emocional, é da retomada eu da confiança. Eu concordo. Perfeito? Tu eliminar um Corinthians numa Copa do Brasil vai te dar um gás emocional para o Campeonato Brasileiro, que convenhamos, o Grêmio não precisa muito para se distanciar do Z4. Não precisa muito. E aqui, ó, e outra coisa que não está entrando no debate aqui, é doido, né? Não estou defendendo o Grêmio, mas é que eu estou tentando achar um lado positivo, entre aspas, né? O Grêmio se reforçou agora na janela. Tem mais isso. O time está melhor. Tem mais se isso. Se fosse que ainda... vão ficar todos à disposição em seguida. Claro, se fosse ainda esse time aí que começou o ano, esse time que estava numa série de derrocadas, uma série de derrotas agora, e não estava saindo do Z4, é uma coisa. Tem toda a razão. Agora não. Historicamente. Agora Sim, e outra, sabe o que eu trouxe ontem, que corrobora o que o Eren está falando. Talvez... Na segunda quinzena de agosto, sendo muito otimista, tem a volta da Arena. Tem a volta da Arena. Tá a Arena, tá o Diego Costa. Cara, é como tu botar o Inter otimista na parada. Não, mas não é uma questão de otimismo. É uma questão de pragmatismo. Não, é questão de pragmatismo. Tu vai ter que ver de uma forma pragmática. E não de uma forma matemática, ou de uma forma de números, enfim. Porque pensa, é a mesma coisa que o cara chegar e dizer, o Colorado que está nos assistindo, eu tô com medo de cair. Cara, o Inter tá com 5 jogos atrasados, agora o cara tá com 5 jogos atrasados, tá? O time do Inter é melhor do que os outros times. O time do Inter estava numa derrocada técnica, que provavelmente o Roger vai ajeitar. Que culminava na falta de resultados. Claro, mas o Inter não tem time para cair. E o Grêmio, nessa montagem que fez agora na janela, eu acho que também não tem mais. Deixa eu só dizer uma coisa. Deixa eu só dizer uma coisa. Até mesmo sem os reforços. Mas pode falar. Mas Pedro, é o seguinte, ó, Michele, historicamente, nos pontos corridos, tanto o Inter quanto o Grêmio, quando dependem deles em jogos ditos menores, não conseguem se confirmar. Não precisa de o Grêmio muito. acabou de fazer 7-9. O Grêmio não precisa de muito, Pedro. Mas Gambá, o que eu estou dizendo é o seguinte, vamos lembrar, o Internacional, quando dependeu dele, perdeu para o Sport Recife. Não, mas não é. O Grêmio, quando estava 11 pontos na frente em 2008, entregou. Mas o Grêmio é um pouco diferente, Pedro. Historicamente, quando tem embates contra Cuiabá, é que tu tá pegando exemplos com régua muito alta. Mas a régua tem que ser alta para Inter e para Grêmio. O problema é a pressão para ser Grêmio. O problema é o seguinte, o problema é o seguinte, retomando confiança, jogadores à disposição, arena à disposição ali na frente. Eu concordo, só que é o seguinte, quando o Grêmio depender dele ou quando o Inter depender dele com relação a ele mesmo em jogos menores, eu, Pedro, lembro de não se confirmar nenhum dos dois. Mas agora, final de semana, enfrentou